Tudo isso, vamos começar. Então, neste sonho, havia uma cena muito escura e estávamos dentro de uma instalação onde haviam muitas salas de aula e também laboratórios por ali. E eu estava no meio de muitos cristãos e também alguns não crentes dentro desta cena. E ainda haviam santos durante a grande tribulação aqui na Terra. E de repente eu percebi que havia um avanço médico sendo promovido e era como na forma de um shot, uma medicação, né, em forma de injetar, né? E ele é como se fosse empurrado e injetado urgentemente e disperso pelo mundo. E os cientistas que o inventaram, eles nem sequer estudaram completamente. Eles não tinham ideia de quais efeitos colaterais poderiam acontecer a longo prazo. Eles estavam apenas empurrando isso, injetando isso à frente. E eles estavam realmente testando nas pessoas antes mesmo de ser lançado oficialmente. Então, essa marca, esse evento, né, foi oficialmente empurrado para dentro. E eles estavam forçando as pessoas e todos ao redor do mundo para recebê-lo, essa injeção. Agora mesmo o Senhor está colocando esse detalhe na minha mente. No sonho, quando este medicamento era descoberto, era empurrado, é como se, quando ele era colocado, é como se houvesse uma mudança no reino. Como se houvesse uma mudança na atmosfera. Você sabe, como nos filmes da Marvel, quando existe algo super poderoso que de repente cai como uma espada ou como um martelo do Thor, e você vê aquela vibração daquela arma ao redor do mundo. Foi isso que eu via. É como se aquele remédio da marca descesse e ele mudasse toda a atmosfera. Eu vi totalmente isso, literalmente, essa energia dispersa por todo o mundo e a atmosfera totalmente mudando. E então havia muito medo ao redor e as pessoas estavam sendo forçadas a aceitar isso. E as pessoas ao nosso redor, no laboratório, estavam sendo infectadas. É como eu estou chamando todo aquele que estava sendo injetado com essa substância. Porque uma vez que eles tomavam, essas pessoas mudavam completamente. E se tornavam como zumbis, não eram mais totalmente humanos. Então, dentro deste shot, dentro dessa injeção, novamente é um conhecimento do sobrenatural do Espírito Santo no sonho. Havia algo que mostrava que era infundido com tecnologia nano da inteligência artificial, nanotecnologia, e manipulada literalmente numa composição genética dentro de nós, mudava dentro de nós geneticamente. E as pessoas não eram mais humanos. A partir dali, o livre-arbítrio foi completamente dominado. E essas pessoas eram completamente controladas por essa inteligência artificial. Os cristãos restantes que estavam no laboratório, dentre eles eu, tentavam escapar. Mas éramos todos forçados com agentes do governo tentando encontrar cada pessoa que não tinha levado aquele shot. Mas nós não aceitamos, então estávamos tentando escapar. E enquanto tentávamos escapar, nos deparamos com um híbrido da inteligência artificial. E me parecia que era um grupo de híbridos que eram os primeiros a terem tomado essa injeção. E experimentar isso. Então eu vou chamar de grupo alfa, ok? Como se eles tivessem tomado antes. E disperso pelo resto do mundo. Então eles estavam sendo testados com essa tecnologia e tinham mais livre-arbítrio do que os outros. E então fomos capazes de conversar com eles como um ser humano normal. E curiosamente, eles estavam nos dizendo que estavam sendo um experimento e não tinham ideia do que era.
o que aquela inteligência artificial faria com eles e com os demais. Então, após eles receberem essa injeção, eles receberam uma força sobrenatural e eles se tornaram mais fortes. Essas pessoas com quem nós estávamos conversando tinham uma força sobre-humana e após conversarmos com eles, eles na verdade nos ajudaram a escapar daquele laboratório. Então é como se aqueles que tinham recebido a marca inicialmente, eles ainda eram humanos e eles ainda tinham uma certa consciência, eles ainda estavam tentando nos ajudar. Eles sabiam o que estava acontecendo e o que estava errado. Eles estavam tentando ajudar as pessoas que não queriam levar isso e fazendo com que eles pudessem escapar, vendo os efeitos que essa medicação, que isso levaria nas pessoas. Então a cena mudou completamente no meu sonho e eu estava em uma segunda parte do sonho. E foi quando eu vi que estávamos agrupados e fugindo para a natureza nas montanhas. E então me trouxe de volta a Mateus 24, a partir do versículo 15, que diz: assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, eu estava neste contexto e nós tínhamos que sobreviver na natureza e eu e esse grupo de pessoas escapamos da civilização. E nós estávamos nos camuflando entre as árvores, as flores, os arbustos, nas encostas das montanhas. Você sabe, estávamos tentando ficar confortáveis vivendo na natureza e, de repente, apareceu esta mulher em uma van que subiu a montanha e ela estava cuidando da sua própria vida de negócios, mas ela tinha visto um de nós e ela tinha visto uma criança pequena e, sabe, dava para perceber que haviam crianças ali na grande tribulação e era permitido ter filho e acasalar durante a grande tribulação, me lembrando desta passagem ainda de Mateus 24, que fala: ai das que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. Então eu percebi que era completamente bíblico e esta mulher nos denunciou. Depois de ver aquela criança, tivemos que sair dali. Então ela alertou as autoridades para nos prender e nos reagrupamos e realmente nos capacitamos para fugir das montanhas antes das autoridades nos verem e virem até nós. E o Senhor nos abençoou e os cristãos escaparam. Então acontece mais uma mudança do cenário e também de toda a atmosfera no sonho. E o sonho realmente mudou aqui neste momento. Então nós éramos os santos ali no meio da tribulação, agrupados, e estávamos crescendo fortes, apoiando uns aos outros, amando uns aos outros, aprendendo como sobreviver nos dias mais horríveis na terra. Para um cristão, para um santo e para um seguidor de Cristo, nós éramos, na verdade, totalmente vigiados e guiados na direção dos lugares que nós íamos pelo espírito de ousadia e que estava sobre nós, sobre todos nós. Ao invés de nos esconder, estávamos tentando lutar contra esse sistema do anticristo e tentando entrar na cidade para resgatar outras pessoas, outros cristãos em potencial que ali existiam e outras pessoas que queriam escapar. E nós estávamos os ajudando a escapar. Foi por isso que estávamos entrando. Então, embarcamos em um trem bem futurista que estava viajando em direção à cidade. Foi como um trem-bala. E no trem nós realmente viemos olhando através de muitas pessoas que fingiram
ter recebido a marca da besta. Eu vi essa mulher, ela estava desfigurada, ela estava com o seu braço ruim, inchado, e ela estava toda deformada com este braço. Ela fingiu que tinha recebido a marca e ela estava toda desfigurada. Então, nós chegamos nessa cidade e esta mulher, ela estava nos ajudando. E havia mais pessoas que estavam nos ajudando. E então, quando nós chegamos na cidade, haviam mais pessoas como esta mulher, que tinham recebido a marca, mas ainda tinha algum livre-arbítrio. Eles queriam recuperar sua humanidade de volta, como se eles tivessem falsificado aquilo. E de volta nós encontramos muitas dessas pessoas que queriam ser humanos novamente. Eles tinham algum tipo de livre-arbítrio, então nos agrupamos com eles durante um tempo. Mas nós íamos sempre espalhando o evangelho por toda a grande tribulação, e muitos entregavam o seu coração para o Senhor. E por conta de toda esta tribulação, eles não tinham medo, eles estavam prontos para morrer, enquanto iam para essas cidades, no meio das trevas, para espalhar o evangelho e as boas novas para o maior número de pessoas. E aqui eu me emociono porque eu vejo que durante este período, a igreja, os santos que estarão sendo igreja durante este tempo da tribulação, serão muito fortes, muito altruístas, portadores da verdadeira imagem de Cristo em um mundo escuro e sombrio. E muitos virão a Cristo. As pessoas ainda serão salvas durante este período. Eu vou ler Apocalipse